Você já se perguntou por que o mundo é como é hoje? Neste vídeo, vamos explorar a história que mudou tudo. A queda do homem. Adão, Eva, o fruto proibido. E o impacto que essa escolha teve não só para eles, mas para toda a humanidade. Descubra como esse evento moldou nosso destino. E por que é tão relevante até os dias de hoje. Imagine um tempo onde não existia nada. Nenhum som, nenhuma luz, nenhuma forma. Apenas o vazio, o silêncio absoluto. Então, de repente, algo espetacular aconteceu. Uma voz poderosa rompeu a escuridão e ecoou por toda a eternidade. Haja luz! E a luz brilhou pela primeira vez, trazendo vida e cor ao vazio. Essa é a abertura majestosa da história do mundo, conforme descrita no livro de Gênesis. Tudo começou com a palavra criativa de Deus, que do nada trouxe à existência tudo o que conhecemos. Dia após dia, ele desenhou cada detalhe com perfeição. No primeiro dia, separou a luz das trevas. No segundo, formou o céu e as águas. E assim, com precisão e propósito, ele deu forma ao universo. Imagine só, o brilho das estrelas sendo aceso uma a uma, o verde vibrante das plantas cobrindo a terra pela primeira vez, e as águas repletas de peixes nadando em liberdade. As montanhas se ergueram majestosas, os rios começaram a fluir, e as árvores estenderam seus galhos como se saudassem o Criador. E se você estivesse lá, como seria testemunhar o surgimento do primeiro raio de luz? Ou ver as primeiras ondas do oceano quebrando suavemente na praia recém-criada? Cada detalhe nos leva a um senso de maravilha e admiração. Imagine ouvir o som do vento soprando pelas árvores ainda novas, sentir o frescor do ar e ver as cores surgindo como pinceladas num quadro. Então, no sexto dia, algo extraordinário aconteceu. Deus fez uma pausa e declarou que era hora de criar algo único. Ele formou o ser humano. Nós. Diferente de tudo o que havia sido criado até então, ele nos moldou à sua própria imagem, com características divinas. A capacidade de amar, pensar e criar. Não fomos feitos apenas para existir, mas para refletir a própria essência do Criador. E como uma nota final de perfeição, ele deu o fôlego da vida a Adão, que abriu os olhos para ver o esplendor da criação ao seu redor. Logo depois, criou Eva para ser sua companheira, trazendo a beleza da comunhão e do amor. Imagine a primeira visão de um jardim perfeito. Rios cristalinos, flores em cores que talvez nunca mais tenhamos visto, e a presença de Deus caminhando junto com eles. Mas também nos leva a perguntar, como tudo isso foi perdido? Como essa história perfeita se transformou na realidade que vemos hoje? Então, se você quer entender como a humanidade passou de um paraíso perfeito para o caos e a luta que vemos hoje, fique com a gente. Porque vamos mergulhar fundo nessa história de escolhas, consequências e, acima de tudo, esperança de redenção. Eles tinham liberdade para desfrutar de todas as árvores e frutos do jardim, exceto um. No centro do Éden, Deus colocou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Adão e Eva podiam comer livremente do fruto da árvore da vida, mas Deus deu uma instrução clara e específica a respeito da outra árvore. Ele disse a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16, 17. Este mandamento era simples, mas profundo. Não se tratava apenas de um teste de obediência, mas de uma escolha que determinaria a confiança de Adão e Eva em Deus e sua vontade de viver sob a sua autoridade amorosa. A obediência à instrução de Deus simbolizava a escolha de confiar no Criador para definir o que é certo e o que é errado. No entanto, o capítulo 3 de Gênesis relata o início da queda com a entrada de um personagem astuto, a serpente.
A Bíblia nos diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Mais tarde, o livro de Apocalipse identifica essa serpente como Satanás, o adversário de Deus, que usou de engano para levar o homem à ruína. Apocalipse 12, 9. A serpente se aproximou de Eva e questionou o mandamento de Deus, perguntando: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" Eva respondeu explicando que poderiam comer de todas as árvores, exceto daquela, pois se tocassem ou comessem, morreriam. A serpente então lançou uma mentira sutil, mas poderosa, desafiando a verdade das palavras de Deus. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Nesse momento, a dúvida foi semeada. A serpente continuou, insinuando que Deus estava escondendo algo deles. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Com essas palavras, Satanás apresentou a ideia de que Deus estava restringindo algo bom deles, algo que os tornaria como ele. A tentação agora não era apenas o fruto, mas a promessa de independência, de ser igual a Deus em conhecimento e sabedoria. Eva olhou para o fruto com novos olhos. A Bíblia descreve que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Ela tomou o fruto e comeu, e em seguida deu a Adão, que também o comeu. E então tudo mudou. A Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. Como resultado, Deus pronunciou juízos sobre a serpente, a mulher e o homem, mas também trouxe a primeira promessa de redenção. O homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, e o caminho para a árvore da vida foi guardado por querubins com espadas flamejantes. Gênesis 3:24. A queda foi completa. A perfeição e a comunhão com Deus foram perdidas, e a humanidade, agora separada de seu Criador, passou a experimentar dor, sofrimento e morte. Mas no meio dessa história de tragédia, havia um fio de esperança. A promessa de um Salvador que um dia restauraria o que foi perdido e reconciliaria o homem com Deus. E assim concluímos mais um capítulo desta jornada visual e espiritual. Que cada imagem seja um lembrete da força, fé e esperança que nos guiam. Que a história ilustrada aqui inspire corações e mentes a buscarem a verdade, a graça e a redenção em cada novo amanhecer. Até a próxima criação, onde as imagens continuarão a contar a história divina e a refletir o amor eterno de Deus.